Meus irmãos, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa está totalmente fragilizada, economicamente, politicamente. Não há famílias que não estejam em luto. Não há países que não tenham sofrido de alguma maneira, alguns mais do que outros. Os jovens das nações europeias foram dizimados na guerra. Nós temos filhos órfãos, nós temos mães que enterraram seus filhos, nós temos homens jovens e velhos amputados, casas destruídas, ruas bombardeadas. É um país, é uma terra assolada. E em meio a este caos, um pastor inglês escreve um poema, se relembrando do texto que nós estamos diante. E no seu poema ele diz assim: se nunca te buscamos agora. Teus olhos brilham na escuridão, são nossas únicas estrelas. Devemos ver os ferimentos e os espinhos na sua fronte. Devemos ter a ti, ó Jesus das cicatrizes. Os céus nos assustam, porque agora eles estão demasiadamente calmos. Em todo o universo não há um lugar para nós. Nossos ferimentos doem e nos machucam. Onde está o bálsamo? Senhor Jesus, por tuas cicatrizes clamamos por graça. Se quando as portas estão fechadas, tu te aproximas, somente revelas aquelas mãos, aquele teu lado. Nós sabemos hoje que ferimentos são aqueles. Não temas, mostra-nos tuas cicatrizes, nós conhecemos a marca. Os outros deuses se fizeram fortes e tu eras fraco. Eles correram, mas tu tropeçaste. Sim, mas em direção a um trono. Mas aos nossos ferimentos, somente os ferimentos de Deus podem falar. E nenhum outro Deus tem ferimentos, só tu o tens. Eu não sei de que forma o teu coração estaria assolado nessa noite. Eu não sei de que forma você poderia estar temeroso nesta noite. Eu não imagino quais sofrimentos possam sobrevir sobre a tua vida, a ponto de você se perceber como estes na escuridão, como estes que não encontram um lugar para si, como estes que depois do fim de uma guerra estranham o céu silencioso. Mas eu sei, como eles sabem, que há um Cristo de dores, que tem ferimentos que se comunicam com os nossos. Há um Cristo que nos alcança quando nós estamos atemorizados e escondidos, às portas trancadas. E este Cristo nos alcança onde nós estamos. E Ele nos traz a paz. E Ele nos restaura a alegria. Há um Cristo que pelas suas feridas foram perdoados os nossos pecados. Nós temos um Deus que tem ferimentos. E são os seus ferimentos que conquistaram a nossa alegria, a nossa esperança. É na ressurreição dele que nós ansiamos a ressurreição. Quero falar sobre este Cristo contigo. Quero falar sobre a restauração que ele opera sobre nós e sobre um novo rumo que ele aplica sobre as nossas vidas. Quero falar nessa noite que Cristo restaura e envia os seus discípulos. Cristo pode restaurá-lo independente de como você esteja, porque ele fez assim com aqueles 10. Cristo pode enviá-lo e a igreja está sendo de fato enviada, porque Cristo nos deu propósito para viver e existir na sua ressurreição. Quero, sobre estes dois grandes ensinos, tratar contigo nesta noite.
nós olhamos a narrativa do texto e nós percebemos a assolação dos discípulos. Eles estão, de fato, amedrontados e têm razão para estar. Apesar de Maria Madalena, outras mulheres e já 2 discípulos terem tido notícias de que o túmulo está vazio e o Senhor Jesus já havia aparecido ao menos para uma dessas mulheres visivelmente. Agora os outros discípulos estão reunidos. O texto nos dá a entender que Pedro e João já retornaram da sua visita ao túmulo. E eles estão com razão trancados e amedrontados. E a primeira percepção que nós temos no texto é de como Cristo vai restaurá-los. O texto diz que no cair da tarde daquele dia, no final de um domingo, eles estão trancados às portas. No final do primeiro dia da semana, todos estão reunidos. Nós entendemos que estes discípulos são os 11, porque Judas havia cometido suicídio e Tomé, por alguma razão, foi na padaria buscar um pão e perdeu Jesus ressuscitado. A gente fala disso domingo que vem. O tema do domingo que vem é não vá na padaria. Todos estão reunidos nessa casa. Eles estão amedrontados por causa dos judeus e eles têm razão de estar. Eles têm razão de estar. Imagina se lança uma perseguição sobre a igreja, o primeiro a ser degolado é o pastor. Você viria na igreja domingo que vem? Eu não. Tá doido, os caras vão me pegar. Se eles pegaram o que é chefe aqui, o que lidera aqui, imagina nós. Jesus é o líder dos apóstolos, ele é o discipulador dos discípulos. E agora Jesus Cristo está morto. Os romanos o mataram, os judeus deram conta de tramar contra ele e injustamente mataram o nosso Cristo. O que se fará a nós que somos pecadores? Eles têm razão, eu quero que você entenda isso, eles têm razão para temer. Apesar de Jesus já os ter preparado, a fé deles ainda é fraca. Eles são ainda iniciantes na fé. Eles não têm todo o conhecimento da Escritura ainda aplicado nos seus corações. Eles estão com medo. Talvez eles pensassem ser os próximos crucificados. Talvez eles temessem ser os próximos a serem crucificados. E eles estão agora escondidos, as portas fechadas. E de repente, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Como, pastor? Como? Como é que Jesus pôs-se no meio deles? Ninguém viu eles trancar a porta? Jesus tinha uma chave micha? Nós não sabemos como Jesus saiu do meio daquela mortalha, daquelas faixas que enrolaram o seu túmulo, mas nós sabemos que quando o discípulo se abaixou, ele viu as faixas que envolviam o corpo do Senhor Jesus ali no mesmo lugar, intocadas como estavam, e o pano que estava sobre o rosto de Jesus posto num lugar à parte, quase que como um recado. Nós não sabemos como Jesus saiu do meio daqueles panos sem rasgá-los, sem se desenrolar deles. O Senhor Jesus está ressurreto, o seu corpo está glorificado. Pastor, isso quer dizer que no céu nós vamos atravessar paredes? X-Men. Fato é que milagrosamente Cristo se põe no meio deles. Eram 10 sujeitos e de repente tem 11. E as primeiras palavras de Jesus, desde o dia em que eles o viram expirar e morrer na cruz, é: paz seja convosco. O cumprimento de Jesus à primeira vista é um cumprimento comum, meu irmão. Jesus entrou no meio deles e Jesus disse assim: paz do Senhor, irmãos. Não é assim que os crentes falam? Paz seja convosco. O shalom, o famoso shalom, é um cumprimento comum. Jesus está cumprimentando eles com um cumprimento comum. Jesus está já com isso anunciando que
Ele continua como sempre foi, é o mesmo Cristo. Mas ao mesmo tempo, existe uma profundidade diferente quando Jesus está falando sobre isso com eles. Porque o Senhor Jesus certamente sabe a razão pela qual eles trancaram as portas. Jesus sabe que eles estão amedrontados. Ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, as chama pelo nome, ele conhece o coração desses homens que agora estão em desespero, que estão temendo pela própria vida. E a primeira palavra, o primeiro anúncio do Cristo ressurreto é: estejam em paz, tenham paz nos seus corações. E à medida em que Jesus fala isso, o ato seguinte de Jesus é mostrar as suas mãos e o seu lado. Jesus está testemunhando: veja, sou eu mesmo, o meu corpo não foi roubado, vocês me viram morrer e me viram sepultado, e sou eu mesmo. Talvez outros tenham sido crucificados, mas só o meu lado foi furado, sou eu. E Jesus faz isso porque o evangelista Lucas nos dá um pouco mais de detalhes e diz: pensaram ser ele um fantasma. Você pensaria também, não pensaria? Imagina, você chega do velório, você acabou de ver o sujeito ser posto, jogado um monte de terra em cima, e quando você chega em casa, com a porta trancada dentro do teu apartamento, sem ninguém abrir a porta e nem tocar a campainha, aparece o morto dentro da sua sala e diz: paz do Senhor, irmão. A gente cai de costa. É razoável que eles não entendam, eles ainda têm uma fé imatura. E Jesus está agora os consolando das suas dores. Jesus está dizendo para eles: não há razão para temer, a razão da sua paz agora está aqui entre vocês, seja convosco a paz. Eles estão agora não mais amedrontados. O texto diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor Jesus. Ah, meu irmão, eu queria ser uma mosca nesse quarto, nesse cômodo. Eu queria ver como eles reagiram e como eles receberam o Senhor Jesus. Como um semblante triste, amedrontado, preocupado, como aquela incerteza de vamos morrer, vamos viver, como isso foi rápida e imediatamente, esse sentimento substituído por uma alegria que não lhes podia ser tirada, porque agora Cristo está com eles. Não há razão para temer, há razão para ter paz, porque nem a morte reteve o nosso Cristo. Como é que você precisa ter a sua tristeza restaurada para se animar, se alegrar no Senhor Jesus? Como é que os seus temores precisam ser respondidos e correspondidos pela palavra de Deus? Como você deveria fazê-lo? Eu não quero transformar isso numa palestra sobre medos. Sábado que vem eu dou uma palestra sobre medos e ansiedades lá no DNA. Quem é do DNA faz um U, não faz um U, nós estamos no culto público. Brincadeira. Mas, meu irmão, medos muitas vezes são irracionais e você deveria pensar sobre eles. Falei com a Silvinha ontem. Há 2 semanas eu fui fazer uma tomografia, ressonância. Aquela maquinona grandona, sabe? Que dá uma claustrofobia. Tenho claustrofobia? Não que eu saiba. Tá bom, nunca entrei numa caverna, nunca precisei ficar enterrado vivo num caixão, então nunca sofri com a sensação de estar preso. E aí eu botei aquela roupinha de paciente, deitei na maca, a moça colocou um fone com música clássica no meu ouvido. E aí quando eu olhei para cima, a meia luz, tinha uma cerejeira japonesa no teto. Falei, isso tem cara de que é para acalmar as pessoas. Por que as pessoas deveriam estar calmas aqui? Por que vocês querem me acalmar? Porque é meio desesperador ficar preso naquela máquina. Minha pergunta para você é racional ter medo da máquina? E a maquinona fez... E eu fui entrando na pranchona assim.
Falei, Senhor, eu sou gordo, eu vou travar aqui. Fechei o olho assim, um medo de abrir o olho, rapaz. E eu comecei a me lembrar de textos bíblicos. Comecei a recitar salmos. Sério, eu não estou brincando, não. E aí eu me lembrei de Filipenses. Veja como Paulo exorta os filipenses. Veja como o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não temam. Pensem naquilo que é bom, justo, amável, de boa fama. E enquanto a maquinola girava e eu estava de olho fechado, eu fiquei pensando, quantas pessoas entraram nessa máquina hoje? Isso era 2:30 da tarde. Falei, de 30 em 30 minutos, quantas pessoas fizeram esse exame ao longo do dia? E os meus ombros fizeram assim, ó. Eu estou em perigo. Isso é perigoso para mim? Isso não é perigoso. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu estou doente, eu estou sendo cuidado. Qual a lógica de eu ter medo? E o moço botou uma buzininha na minha mão. E se eu apertar a buzininha, eu saio daqui. E Deus, o meu Pai que me ama, me colocaria em risco. Mas aí num minuto eu pensei assim, essa máquina nunca explodiu, e se hoje é o dia dela explodir? Sabe aquela sensação de, não, nada nunca jamais vai acontecer, mas vai que acontece hoje. Quantos dos nossos medos são irracionais? São irracionais. Você precisa começar a lidar com seus medos assim. Você precisa começar a dar nome e sobrenome para eles e dissecá-los. E refletir sobre eles e dizer, é razoável isso aqui que eu estou com medo aqui? Isso aqui é razoável? E talvez você comece a perceber que tantos dos nossos medos, eles são inúteis. Eles são mentirosos. Nós acreditamos nas mentiras de Satanás. E Satanás nos enche de medo nos contando mentiras. Satanás diz, já pensou se acontece um terremoto no Brasil e a sua casa desaba? Nunca se viu um terremoto em Guarulhos, mas você tem medo. Não, eu não quero morar na Presidente Dutra, os aviões vivem baixando lá. Vai que um cai no telhado da minha casa. Irmão, o avião te acha em qualquer lugar do mundo se for para você morrer com ele na sua cabeça. Entende como nós, numa primeira perspectiva, precisamos olhar racionalmente e claramente os nossos medos e enfrentá-los? É que agora eu estou bilíngue. Conversei com os nepaleses, fiquei conversando muito com eles, eu estou bilíngue de novo. Eu gosto da palavra em inglês para enfrentar. Eu não sei como a Bia traduziria isso, mas é algo como tipo, encarar mesmo, literalmente, põe a sua cara de frente, põe os seus medos de frente, os seus olhos, olha eles claramente, e você talvez perceba que tantos deles são irracionais. Mas a minha pergunta para você é, os discípulos estão temendo algo que é um medo irracional? Eles não têm razão nenhuma para temer? É bobeira da cabeça deles? Não é bobeira da cabeça deles. Você ter medo de achar uma cobra sucuri no teu apartamento é irracional. Você ter medo de ser assaltado em Guarulhos não é irracional. Você ter medo do teu carro estar lá quando você for buscar não é tão irracional assim. Você ter medo de descobrir um câncer não é tão irracional. Porque você, como um mau legalista, não proibiu a Coca-Cola. Quem estava de manhã, que entenda. E quem não veio de manhã, que revise. Alguns medos são racionais. Talvez você tenha um câncer. E talvez quando você pisar lá no consultório, o teu médico diga, o teu câncer tem algo chamado metástase. E você pergunta, GPT, o que é metástase? E você não gosta da resposta. Talvez você descubra que esses são os seus últimos 3 meses de vida. E aí talvez você tenha alguma razão para se inquietar. Talvez você tenha alguma razão para se inquietar. A gente voltou do Supremo Concílio e a Gisele buscou eu e o Denis no aeroporto. Quando a Gisele foi me deixar em casa, ela falou assim, pastor, a janela do banheiro do seu quarto está acesa. Você deixou a luz acesa? Será que tem alguém aí? Razoável. Estamos em Guarulhos. Eu falei, não, Gisele, bobeira. Mas eu abri a porta assim, ó. A minha regra lá em casa é primeiro olhar a televisão.
televisão está aqui, então os caras, a televisão está aqui, os aparelhos estão aqui. Os caras não iam vir aqui, não tem mais nada para roubar além disso. Mas se eu estou em casa e alguém invade a minha casa e me rende, o meu medo é racional. Eu tenho razões para, de fato, recear do que pode acontecer. Vamos ver como que o Evangelho trata isso aqui. O que o Evangelho diz para alguém que tem medo de passar fome quando for mandado embora do emprego? O que o Evangelho diz sobre isso? Você sabe? O que o Evangelho diz para pessoas que têm medo de se tornarem solitárias? Eu tenho medo do meu marido morrer, meus filhos morar em outro país e ninguém cuidar de mim na velhice. Tenho medo disso. O Evangelho diz assim, olha, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, não te abandono. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, isso não costuma acontecer, mas ainda que aconteça, eu, o Senhor, não me esqueço de você. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E a consumação do século é o momento em que eu venho, e aí não é eu mais que estarei com você, é você que estará comigo na eternidade para sempre. Você não vai ficar sozinho. Entende como que para cada medo que você puder listar, há uma resposta bíblica para ele, e nós deveríamos exercitar isso. Quais são as razões apresentadas na Escritura que respondem aos medos e às inquietações do nosso coração? E a famigerada ansiedade é nada mais do que medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer e por isso eu temo. E se eu soubesse, se eu pudesse controlar o dia de amanhã, então eu não teria tantas preocupações. Mas como o amanhã não está no meu controle, eu não faço ideia do que pode acontecer, hoje eu não durmo. E o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Se o Senhor não guardar a minha casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta eu ficar acordado, eu vou deitar e eu vou dormir, porque o Senhor cuida de mim. Entende como a Escritura precisa responder até a tua ansiedade? Como você precisa nomear os teus medos do futuro e buscar claras respostas bíblicas para eles. Mas pastor, e a metástase? E o sequestro que o Senhor falou que pode ser que aconteça? Pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Pastor, e se um dos meus filhos morrer? Pastor, e se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Meu irmão, esse nosso Senhor Jesus está dizendo, paz seja convosco. O pior que pode acontecer a alguém neste mundo é a morte. E sobre a morte eu triunfei. Sobre o que Cristo não triunfa? Sobre qual intempérie da vida Cristo não triunfa? Quando nós nos vemos perante todos os sofrimentos possíveis, e ainda que nós padeçamos a morte, a Escritura está nos testemunhando de um Cristo que morreu e ressurreto, traz as feridas de morte e apresenta como prova para os seus discípulos, dizendo, não temam a morte, eu a venci. E se eu venci o que vocês nunca poderiam vencer, então vocês não têm o que temer. Não temam aqueles que matam o corpo e a alma, temam ao Senhor, que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Não há o que temer. Não há o que temer. Não temais. Não temais. Não tem nada que você precise ter medo. Você não precisa ter medo do escuro. Você não precisa ter medo do assaltante, você não precisa ter medo do câncer, você não precisa ter medo da aprovação dos outros, você não precisa ter medo da crítica dos outros, você não precisa ter medo se você vai morrer afogado, se você vai morrer queimado, se você vai ficar num asilo, porque você tem a Cristo, e qualquer coisa que te sobrevenha, ainda que o pior que pode sobrevir a um ser humano, a morte, ainda que a morte te sobrevenha, aquele que morre com Cristo
com Cristo será ressuscitado. Nós lemos o texto: num abrir e fechar de olhos, o corpo mortal será revestido de imortalidade. O que é razoável que um crente tenha medo, senão temer a Deus? O que pode nos fazer agora estremecer, senão temer a Deus? Por isso os discípulos estão alegres. Por isso esses discípulos estão alegres. Porque eles estão firmados em Cristo. O medo deles foi transformado em alegria. O desespero deles, o receio pela própria vida, foi agora ocupado pela paz que está em Cristo. Esses homens foram restaurados na ressurreição de Jesus. E perceba que a história não termina por aqui. Jesus não veio só para nos deixar em paz e a gente ficar curtindo aqui a nossa falta de medo. Graças a Deus, Jesus não vai ter uma sucuri quando eu chegar no meu apartamento. Você assistiu o filme de cobra, sonhando com cobra, agora tem medo de cobra. Graças a Deus, Gisele, era só uma luz do banheiro acesa. Amém, Senhor. Não hoje, pelo menos, Guarulhos. Um dia a menos para ser assaltado em São Paulo. Amém, Senhor. Não vou falar que eu nunca fui de público, que algum assaltante vai ficar com receio e vai me cercar na porta da igreja. Mas o Senhor Jesus não veio só para nos deixar em paz. Não veio só para nivelar os nossos corações atemorizados. O Senhor veio também para nos enviar. Cristo restaura os seus discípulos. Cristo os estabelece numa ousadia, numa segurança duradoura. Eles têm paz em qualquer situação. Os judeus agora podem fazer o que quiserem contra o povo de Deus, porque eles estão na paz do Cristo ressurreto. E todo o Novo Testamento vai testemunhar disso. Da igreja sofrendo, sendo perseguida, passando por todas as provações e descansando em Jesus. O apóstolo Paulo vai escrever largamente sobre isso. Agora eles estão guardados em Cristo, mas agora Cristo aponta uma direção para eles. Agora os discípulos estão sendo enviados por Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está terminando a sua obra. Jesus está desfechando o seu ministério público e ele vai ascender aos céus. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. O Senhor Jesus não se reteve pelas pressões, pelas perseguições. Ele encarou a morte. E ele agora ressurreto está completando a sua obra. Está dizendo: o Pai me enviou e eu fiz a vontade do meu Pai. O Pai me delegou a tarefa soberanamente. Pai, Filho e Espírito estão trabalhando nessa obra. E Cristo cumpriu o seu ministério. E ele está dizendo: da mesma forma que eu fui enviado, com uma missão definida, como eu fui enviado, agora vocês são enviados. Agora eu vos envio. Vocês terão paz, paz seja convosco, e essa paz os acompanhará e os capacitará, porque vocês são enviados. E essa é a realidade e a natureza do que nós vivemos. Nós precisamos nos ver como enviados por Jesus. O evangelista João está fazendo coro com os outros evangelhos, com toda a preparação de Cristo para a igreja do Novo Testamento, para entender que ser igreja é sair, é ir, é ser enviado. E você já ouviu o reverendo João bater bastante na gente semana passada, sobre como nós temos sido negligentes como igreja. Meu irmão, nós fazemos exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Eu fui a alguns carnavais atrás, e literalmente carnavais, tá bom? É no feriado de carnaval. Num deles, o seminarista que paga o pato. O pastor vai lá atender um acampamento, pregar fora, o seminarista fica em Guarulhos. E quando foi a minha vez, eu fiquei por aqui, atendi no culto domingo, preguei na igreja. E na segunda-feira eu fui visitar uns parentes numa cidade próxima. E eles disseram: vamos lá conhecer a nossa igreja. Eu, rato de igreja, vamos embora. Eu quero conhecer a igreja de vocês. Não, a nossa igreja é chique, a nossa igreja é grande. Eu falei: me mostra. Eu gosto de igreja chique e grande.
Segunda-feira de carnaval, nós fomos lá na igreja. Rapaz, já pegou uma avenida assim, ó, a igreja lá na entrada da cidade, um terreno de hectares. Foi entrando o carrão assim, quadra de tênis. Eu falei, gente, tem crentes que jogam tênis nessa igreja. Quadra de basquete, quadra de vôlei. E eu falando, imagina uma EBF aqui, cara. Vem cá, vem conhecer o nosso batistério. Eu ia ser batizado todo dia de calor naquele batistério. Uma piscina linda, cara, com um versículo bíblico, uma cruz, um negócio incrível. E atrás do batistério, sabe o que tinha? Área para casamentos, um gramado grande, assim, com um pergolado, um negócio lindo. E do lado, sabe o que tinha? Uma escola gospel, que os filhos dos crentes estudam ali. Eu ia deixar meus filhos na escola e nadar no batistério. E aí quando a gente entrou no templo, uau, cara. A primeira igreja não tinha ar-condicionado nessa época ainda, lá, ar-condicionado. Uma igreja assim, cara, cadeiras e cadeiras, um negócio espetacular. Do lado da igreja tinha o restaurante da igreja, a loja de roupa da igreja, sabe, a livraria da igreja. Mas não preciso de shopping, eu venho para a igreja. E eu ainda compro, e no final, tudo é para missões ainda. Cara, isso aqui é fantástico. Eles disseram, isso que você não viu a área das crianças. E tinha um hangar, um galpão daqueles que o presbítero Jorge constrói, um galpãozão assim lindo, cheio de brinquedo, de shopping, piscina de bolinha, aqueles negócios de buffet, de escalar assim, cara. Eu falei, Senhor, perdoa minha insignificância, porque meus filhos não vão crescer numa igreja dessa. E aí eles me levaram no lugar dos jovens. Infelizmente estava trancado, não deu para ver dentro. Falei, rapaz, sabe qual é a premissa? A premissa é a mesma do shopping. Vem aqui para vocês verem tudo que nós temos a oferecer. A premissa é assim, ó, vamos fazer um culto bem bonito, que é para as pessoas virem. Vamos pôr um estilo musical agradável, porque quanto mais as pessoas gostarem, mais elas virão. Vamos fazer um negócio para as crianças não atrapalhar no culto, que esse filho do pastor que é remelento, e o pastor insiste em trazer ele com febre, ele fica resmungando na igreja. Se a gente tivesse um negócio desse, as crianças não atrapalhariam o culto, e aí as pessoas viriam para a igreja, e a igreja ia bombar. Aí a gente chama uns pregador, chama o Hernandes, chama o Paulo Júnior, aí a gente põe uns eventos, porque as pessoas virão. E as pessoas se ajuntarão. E a gente compra um lugar maior para juntar mais pessoas. E quando a igreja estiver muito cheia, mais pessoas vão querer ver, porque se tem muita gente é muito bom. E aí a gente diz, venham. Foi o que Jesus disse. Jesus mandou os seus discípulos aguardarem que as pessoas venham. Meu irmão, nessa nossa igreja local, a gente é muito feliz com visitantes. A gente ama e cuida muito bem dos nossos visitantes. Mas o Senhor Jesus não nos chamou para apenas receber visitantes. A parábola da ovelha perdida conta-se que as 99 foram deixadas, enquanto a 100ª e a perdida, o pastor a procurou com muito esforço. O chamado de Jesus para a igreja não é ser um lugar atrativo e convidativo. E nós estamos muito mal acostumados com isso, porque o nosso método evangelístico é, vamos lá na minha igreja domingo. O melhor que a gente tem para falar sobre Jesus é, vamos lá na minha escola dominical lá, que o seminarista dá uma aula boa sobre legalismo, você vai amar a aula. E tem espaço para crianças de manhã. O melhor que a gente consegue fazer, obedecendo a ordem de Jesus de serem enviados, o melhor que a gente chega, quando chega, é convidar alguém para ir na igreja no próximo domingo. E Jesus está dizendo, vocês são chamados para serem enviados. Você precisa ir. Você precisa sair do teu conforto. O nosso conforto é a zona de morte espiritual.
Você vai morrer ministerialmente, você vai enterrar os teus dons e talentos no teu conforto. Cristo não nos deixa confortáveis, a menos que você já esteja completo na santidade, que você já seja igual a Jesus. Se você chegou ao caráter do varão perfeito, à estatura do varão perfeito, você está liberado para ficar como você está. Se não, meu irmão, você precisa sair. Você precisa ir, você precisa pregar, você precisa testemunhar de Jesus. Eu não quero que você pregue um sermão expositivo para o teu vizinho. Você não tem que dizer, olha, abra a sua Bíblia no versículo de Abacuque, que eu vou te explicar o oráculo de Deus no profeta do Antigo Testamento. Eu quero que você cruze a porta do teu vizinho, que você bata a porta dele, que você diga assim, ô vizinho, eu sinto tanto por nunca ter falado para você sobre Jesus, mas eu estou tão preocupado com a tua vida, soube que você ficou doente, eu queria orar por você, eu posso orar por você? Eu não oro muito bem, eu conheço outras pessoas que oram tão melhor do que eu, mas eu queria ter uma oportunidade, você deixa eu interceder por você, pela cirurgia do seu filho? Tem alguma coisa mais que eu possa orar por você, vizinho? Ô vizinho, você está enfrentando uma depressão, sua mãe morreu semana passada, olha, eu estou aqui, eu queria te ofertar ajuda. Alguém te cerca lá no teu emprego, alguém que você conhece na rua. Sabe aquelas pessoas que falam igual o pastor fica falando assim? Sabe essas pessoas? Você encontra, você pega um Uber, você queria só ir para o trabalho, e de repente o Uber, ele pensa que ele está num divã. E o cara do Uber começa a te contar que a esposa largou ele, que esse tem sido um tempo muito difícil, mas que o tião da padaria emprestou um dinheiro para ele, que agora as coisas vão dar certo, e ele começa a te falar de como ele está lutando com a vida, como as coisas estão sendo, e em algum momento você no banco de trás está falando assim, ai meu Deus, por que o senhor não fica quieto? Sabe por que ele não fica quieto? Porque ele precisa de Jesus, e Jesus botou você dentro de um Uber, Jesus te enviou para o Uber, e você foi chamado para ir alcançar este perdido, que está dizendo com a boca dele para você, cara, eu estou tão perdido, eu não sei o que fazer da minha vida, a minha vida está uma desgraça, eu não consigo encontrar alegria, eu luto com uma depressão. Rapaz, você quer um gancho evangelístico aqui, ó? Pergunta para as pessoas, nos primeiros 5 minutos de conversa, nossa, você já lutou com depressão na vida? Pronto. A depressão é a doença do século. Ora, então essa é a nossa seara. Se a depressão é a doença do século, nós somos os ceifeiros e os campos estão brancos, então esse povo precisa encontrar uma alegria de um Cristo que se põe em meio a qualquer sofrimento e faz com que um terrível sofrimento se torne paz seja convosco. E o Senhor está te chamando para ser enviado. E você precisa sair do teu conforto. E você precisa pregar o evangelho. Você precisa ir na loja Gospel de Guarulhos comprar 1000 pacotes, 1000 bilhetinhos daquele ali, ó. E a turma já está distribuindo folhetim de política, agora está fácil. Distribui do seu. Deixa eu fazer um desafio para você. Você, como um cidadão do céu, faz propaganda do seu rei. Fala assim, ó, cara, tem alguém aqui, pode confiar nesse cara. Dá um folhetinho de Jesus para ele. Que seja. Mas a gente precisa sair. Porque nós acabamos de cantar. Se eu não for, quem irá? Meu irmão, eu não vou em todas as ruas dessa cidade, não. Malemar, eu vou na minha. Você precisa ir lá. Mas eu queria fazer aplicações um pouco mais profundas e desafiadoras nesse sermão. Por quê? Há muito mais do que cruzar a rua. E você está aqui. E cruzar essa rua aqui é a tarefa sua. E o Uber que você pega, só você. Só você vai pegar aquele Uber. Só você conhece aquela pessoa do trabalho. Sabe aquela pessoa com quem você trabalha há 20 anos, que foi uma pessoa muito fechada, depois de 10 anos de empresa, essa pessoa abriu o coração para você e falou que não consegue lidar com o luto porque perdeu uma gravidez lá há 15 anos atrás? Essa pessoa nunca vai me falar sobre isso, ela falou para você. Você precisa ir fazer. Só que a gente está num país, campeão, que o evangelho não chegou aos rincões ainda. Meu irmão, no último Supremo Concílio, eu quase abandonei a primeira igreja. Quase abandonei a primeira igreja. O Denis me segurou pela camisa. Brincadeira. O reverendo Daniel Silva, pastor da igreja de Canoas, deu uma das devocionais, falou sobre o desastre do Rio Grande do Sul.
como a igreja presbiteriana ajudou, e ajudou clara, profunda e ativamente. E ele falou para nós assim: irmãos, a gente sabe que vocês estão muito bem estabelecidos onde vocês estão, mas a gente precisa de trabalhadores, porque o Rio Grande do Sul inteiro, o estado do Rio Grande do Sul inteiro, tem 20 igrejas presbiterianas. Tem mais IPB em Guarulhos do que tem no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Porque a igreja não quer ser enviada. A melhor estratégia missionária possível que eu vejo para essa cidade se chama grupo base. Nós vamos destacar 15, 20 crentes saudáveis. Crente mesmo, não é os crentes problemáticos, não. Os problemáticos vão ser cuidados para ir depois. Crentes bons e saudáveis. Nós vamos pegar essas 20 pessoas, nós vamos botar um bom cara crente para liderar elas, e nós vamos abrir uma igreja, e nós vamos já começar com um grupo base. É uma estratégia de plantação de igreja. Você sairia daqui. Você teria a audácia de sair do teu conforto. Você teria a mínima coragem de atender a um chamado de ir. Irmãos, existe um apelo no meu coração, porque não há pastores. Nós precisamos falar sobre isso. Não há pastores. As nossas igrejas presbiterianas do Brasil não têm pastores. Eu conheço mais de uma igreja, e igrejas próximas a mim, muito próximas a mim, que estão sem pastor, e só aparece interesseiro, pica-fumo, sujeito dividido. Ah não, eu venho na igreja, mas eu só posso pastorear os fins de semana, e daqui a pouco ele está mais interessado em outras coisas do que no ministério. Não há pastores, porque nós estamos vivendo o tempo em que a igreja brasileira presbiteriana, e que Deus nos livre de sermos a primeira nessa conta, a igreja não quer ser enviada. E ó que eu nem cheguei no campo transcultural. E ó que eu não estou nem te falando de países inteiros que têm 1,5%, 1,7% de cristãos evangélicos. Conversando com o reverendo João outro dia, ele estava falando do país onde ele mora. A casa dele, a residência dele hoje é na Itália. Irmão, não tem. Não tem. Você vai na igreja católica se você quiser. Não tem. Sabe o que tem lá? 1,5% de evangélicos. E aí o reverendo João estava falando de uma cidade muito grande, muito legal ali, que seria muito boa para a PMT investir, que Deus abençoe a PMT, que ela invista. E aí uma dessas cidades que ele estava falando, ele falou, não tem. Aí eu fiz assim, ó. Tem Google, deixa eu pôr no Google. Igreja presbiteriana, Chiesa presbiteriana, que eu tô, ó, italiano também, trilingue. Sabe o que apareceu lá nessa cidade que o reverendo João falou? A inauguração de uma igreja universal do Reino de Deus. As pessoas lá, meu irmão, não tem para onde ir, não. Não tem igreja onde ir. Entende por que eu poderia falar desse sermão até o romper da manhã? Porque Jesus está dizendo para nós, eu vos envio. A primeira igreja de Guarulhos precisa ir. Pastor, mas a gente contribui com ofertas missionárias. Amém, mas falta muito. Falta muito. Tem igrejas presbiterianas em Guarulhos que estão padecendo. E nós temos igrejas presbiterianas em Guarulhos hoje, que se morre um presbítero, a igreja volta a ser congregação, porque não tem líderes que sucedam. É a nossa realidade. Porque nós não queremos ser enviados. Nós queremos uma igreja que nos sirva. E nós não queremos ir servir. E nós precisamos ser profundamente incomodados por isso.
Porque nós não podemos ficar engordando teologicamente, aguardando a volta de Jesus, ficar só na paz e não querer o envio de Jesus. E Jesus está dizendo: paz seja convosco, eu também vos envio. Da mesma forma como eu sofri, como eu me entreguei, como eu lutei, vocês precisam fazer. Meu jovem, considere ser pastor. Minha jovem, meu jovem, considere abandonar todas as coisas e servir a Cristo no campo missionário. Nós nos esquecemos disso. Nós estamos numa maldita teologia de Senhor, envia o filho do outro, não o meu. E nós precisamos orar. A primeira igreja precisa clamar ao Senhor, porque os trabalhadores são poucos e a seara é muito grande. Nós precisamos ser enviados. E Jesus agora fala, nos consolando sobre em que autoridade nós podemos ser enviados. Porque ele diz que, o João diz que tendo Jesus dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus não está enviando a primeira igreja a plantar outras descoberta. Jesus não está enviando a igreja desprotegida, desguarnecida. Jesus está nos enviando ao evangelismo, à plantação de igrejas, a outros campos no Brasil e a campos fora do Brasil, na autoridade do Espírito Santo. É certo que a vinda de Pentecostes só aconteceria 50 dias depois dessa cena. O que Jesus está fazendo é anunciar a autoridade que os discípulos já têm. O Espírito Santo já está operando sobre eles. Não há conversão sem a operação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito já está operando sobre eles. E eles já estão aqui agora convencidos da obra do Espírito, convertidos ao Senhor, e agora eles serão enviados na força e no poder do Espírito Santo. Porque se você decidir evangelizar, você não tem capacidade de convencer ninguém. Os seus argumentos não vão ser suficientes. As suas estratégias, os métodos de evangelismo, nenhum deles é capaz. E você só pode convencer alguém, você só pode alcançar alguém por meio do Espírito Santo. E o encorajamento do Espírito Santo para nós, primeira igreja, é: vá, e se você estiver diante de autoridades e não souber o que falar, o Espírito colocará na sua boca as palavras certas. Jesus disse isso. Jesus nos encorajou a ir na força do Espírito Santo. Ontem eu fiz a devocional aqui, a SAF e o PH, falando sobre isso, o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, quando estive entre vocês, não fiz com persuasão, não fiz com linguagem de sabedoria, para que o poder do Espírito fosse evidenciado. Deus não quer pessoas eloquentes. Deus não está chamando aqueles que são capazes de evangelizar, aqueles que pregam com primazia. Deus não está chamando aqueles que falam desimpedidamente. Deus usa também os tímidos, Deus usa os que gaguejam, Deus usa os que não sabem fazer um sermão expositivo. Deus vai usá-los para testemunhar do Evangelho, se vocês estiverem no Espírito Santo de Deus. Porque a obra do Espírito é: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Perverteu-se a obra do Espírito. O Espírito Santo não é confusão de línguas. O Espírito Santo não é cair no mistério. Falar do Espírito Santo de Deus não é pensar nas coisas, nas visões, nos sonhos, nas coisas supersticiosas. A obra do Espírito é nos fazer entender o Evangelho, nos fazer lembrar do Evangelho, nos ensinar as palavras, nos encher de poder para testemunhar. O poder do Espírito é para testemunhar. E o Senhor Jesus está chamando a igreja para testemunhar, não na sua capacidade de testemunhar. A primeira confissão é: Senhor, eu sou fraco, eu não sei, eu não consigo, mas se o Senhor operar em mim, por meio do Teu Espírito, se o poder do Teu Espírito estiver em mim, então eu posso testemunhar.
A obra é feita na autoridade do Espírito Santo. Jesus não está nos entregando a nossa própria sorte. O Consolador, o Exortador, o Amparador está conosco. Ele habita em nós. O Espírito Santo está habitando os nossos corações para nós obedecermos à voz do Senhor e irmos. E padecermos o que tiver que padecer. E enfrentarmos as lutas que forem necessárias. E nós não sucumbirmos aos nossos temores, porque é o poder do Espírito que está sobre nós. O Senhor ainda nos diz que essa é uma tarefa que não se faz sozinho. O fazemos como igreja. Nos sermos enviados no poder do Espírito, Jesus diz que se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Pronto, viramos católicos apostólicos romanos. Porque a doutrina romana traz a ideia de que a igreja é quem concede e a igreja é quem concede perdão e quem não concede perdão. A igreja tem o poder de salvação. Não cremos nisso, irmãos. Nós cremos que o poder da igreja é de reconhecimento. A tarefa da igreja é declarativa. O meio pelo qual alguém conhece o Evangelho, ou o Evangelho é o meio pelo qual alguém pode ter os seus pecados perdoados. O Evangelho é a única forma de transformação. E a igreja tem o Evangelho. E a igreja tem em sua posse, em sua capacidade, a tarefa de pregar, a tarefa de anunciar. A igreja é chamada para isso. E aqueles que ouvem do Evangelho e creem com o seu coração são salvos pela fé em Cristo. Os pecados são perdoados em Cristo, por meio do convencimento do Espírito. E onde é que a igreja entra nessa tarefa? A igreja reconhece os frutos de salvação. A igreja, de fato, declara: este é alguém que tem pecados perdoados, porque a igreja percebe que há fé no Evangelho e em Cristo. E quando a igreja olha para alguém e julga essa pessoa, e quando a igreja reconhece que este é alguém que não teme a Deus, essa pessoa vive na impiedade, essa pessoa não se submete a Jesus, é obstinada no pecado, não tem arrependimento. E a igreja tem a responsabilidade de considerá-lo como gentil e publicano. Quando isso acontece, é a ocasião onde estão retidos os seus pecados. Não é a igreja que salva ou condena. A igreja reconhece os que são salvos e a igreja reconhece os que são condenados. Qual é o meio para fazer isso? Qual é o meio para fazer isso? Como a igreja declara publicamente que alguém foi salvo por Jesus no seu coração? Como a igreja faz isso? Batismo. O sinal visível da graça de Deus é o batismo. Quando alguém foi alcançado pelo Evangelho, foi salvo em Cristo, a tarefa e a obra da igreja é batizá-lo e assim reconhecê-lo, anunciá-lo como alguém que teve os seus pecados perdoados. Me deixe te lembrar de um texto que é puramente isso aqui. Não é Jesus que está nos dizendo: vão e preguem o Evangelho e ensinem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Fazendo o quê? Batizando-os. João está registrando a mesma ordem da grande comissão, os mesmos princípios, os mesmos fundamentos. Vamos fazer um check-up final? Fica comigo neste momento. Jesus morreu. Os discípulos estão enlutados porque Jesus morreu e foi sepultado. Esse cara ressuscita. Ninguém explica como o túmulo está vazio. E eles certamente passaram o dia inteiro pensando o que está acontecendo.
E no final do dia, quando eles estão morrendo de medo de perderem a vida para os judeus, que certamente vão persegui-los, e há perseguição sobre a igreja no livro de Atos, logo essa perseguição vem de verdade. Então estes homens veem Jesus. Jesus aparece no meio deles. Jesus enche o coração deles de alegria. E Jesus diz: agora vão. Agora vão, porque o ministério da reconciliação está sobre vocês. Vão aos pecadores. Agora vão no poder do meu Espírito. Vocês agora vão servir, vocês vão continuar o ministério da reconciliação. Vocês são agora os meus embaixadores. Sabia que eu não escolhi aquele texto sem querer? Aquele texto da liturgia? Quem chegou atrasado perdeu o texto da liturgia. Somos embaixadores de Jesus. Jesus não explicou para eles como ele saiu das faixas. Jesus não disse onde ele estava durante esse tempo. Jesus não disse qual era o plano da semana. Jesus não disse se eles iam morrer ou não, se eles iam ser perseguidos ou não. Jesus não trouxe novos ensinos. Onde está a ênfase do que Jesus está fazendo? Se alegrem, nenhum mal sobrevirá a vocês. Vocês nem sequer podem morrer. Vocês não podem ser mortos. Se os matarem como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão. Então vão e preguem o Evangelho. Percebe onde está a ênfase e a tônica da nossa vida? A nossa vida é para isso, meu irmão. Você existe para ser enviado. Você existe para anunciar a Cristo. O seu negócio não é engenharia. O seu negócio não é engenharia. Engenharia é o que você faz para ter condições de pregar a Cristo. A sua vida, você não é guarulhense. Você é cidadão do reino dos céus. Guarulhos é onde você está agora para pregar o Evangelho. Todas as coisas são meios para o Evangelho de Cristo. O teu casamento, os teus filhos são meios para a glória de Cristo. Nenhuma dessas coisas pode ser um fim em si mesmo. Nós existimos para sermos enviados. Deus te deu um MBA para a glória dele. O carro que você dirige é para ele. E não há razão de existir, porque na ressurreição de Cristo, de todas as coisas que ele poderia dizer, ele expõe o que é mais essencial e importante. Suas palavras são: tenham paz e vão. E nós precisamos obedecer a Jesus. Meus irmãos, quero encerrar relembrando a igreja de uma história. Alguns cristãos descendentes da tradição de Lutero e John Huss, na região da Morávia, viviam muito bem a sua vida cristã e muito piedosos. Quando, depois da Guerra dos 30 anos, passaram a sofrer perseguição da igreja romana. Os protestantes morávios começaram a ser perseguidos pelo Evangelho e eles precisaram fugir. E na fuga deles, eles foram para a Saxônia, atual Alemanha, e lá um homem chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, um luterano alemão profundamente interessado em missões, abriu a sua casa para recebê-los em Herrnhut. Por volta de 1722, Zinzendorf permitiu que aqueles refugiados adentrassem sua propriedade e morassem ali. Quando esses cristãos protestantes estão refugiados com Zinzendorf, já estou entrando no livro da Elizabeth aqui. Ali há um grande avivamento entre eles. Fruto da sua piedade, da sua vida cristã comunitária e do fato de eles terem se tornado agora peregrinos. Não há nada a se perder, eles já entregaram tudo pela causa de Cristo, puseram a sua vida em risco. Nós conhecemos o movimento dos missionários moravianos.
Esse é um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Esse é um dos maiores testemunhos de desprendimento cristão que nós temos. E por décadas, aqueles que eram pobres e miseráveis refugiados, agora se tornaram evangelistas e especialmente missionários transculturais. Fruto da perseguição e do acolhimento de Zinzendorf, eles alcançaram regiões como o Caribe, América do Norte, Groenlândia, África e Ásia. Muitos desses morávios trabalhavam em lugares pobres, marginalizados, muitos desses morreram no campo e aceitavam quaisquer condições para pregar o Evangelho. Uma das maiores e mais tradicionais histórias sobre os morávios é a de dois jovens que decidiram desprender tudo. A história nos narra que esses jovens souberam de uma ilha onde um senhor de escravos mantinha algumas centenas de escravos ali e não permitia que nenhum missionário alcançasse aquele lugar para evangelizar os escravos. E narra-se que a única forma de adentrar a ilha seria como um escravo. E é essa a disposição desses dois rapazes. A história nos conta que quando eles estão sobre o navio, despedindo das suas famílias, olhando no rosto daqueles que talvez eles nunca mais vissem, eles recitam o texto bíblico dizendo que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Para isso que nós existimos. Zinzendorf entregou as suas terras a este povo, entregou a sua vida ao Evangelho. E o seu lema, o lema do conde von Zinzendorf, era: vá, pregue o Evangelho, morra e seja esquecido. Porque nós somos pacificados no nosso coração para ir servir ao Senhor. É a única razão pela qual existimos. O lema dos morávios, o lema deles, em toda a sua história, ficou então cristalizado e conhecido. E quando nós estudamos sobre os morávios e nos lembramos sobre o movimento moraviano, nós nos lembramos do lema deles. Eles diziam: nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. É o texto do Evangelho de João que nós lemos essa noite. O nosso cordeiro está ressurreto. O nosso cordeiro venceu. E como ele venceu, ele nos chama a vencer. E como ele foi enviado, ele agora nos envia. O nosso cordeiro venceu. Olha as suas cicatrizes. O nosso cordeiro venceu, e venceu com alto preço, e se sacrificou, nos chamou para a mesma missão. Vamos segui-lo. O nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. Eu quero chamar o conjunto à frente. Nós vamos cantar mais uma vez a canção que nós cantamos. Vamos nos colocar de pé, irmãos. E antes de nós orarmos, nós vamos cantar até que Ele venha. Eu não quero te convidar a cantar essa música como pausa para esticar a coluna. Eu quero que você reflita sobre o que você está cantando. Eu quero te convidar a pensar se de fato você está disposto a ser a resposta daqueles que não ouviram de Cristo. Se você está disposto a negar o teu conforto, a sair da tua comodidade e ser enviado no poder do Espírito, na unidade da igreja, para batizar, alcançar e batizar os perdidos.
Eu oro para que Deus levante pastores nessa igreja. Esta igreja tem sido instrumento de Deus. Se você conversar com os mais antigos dessa igreja, você vai ouvir quantos inúmeros pastores estão hoje servindo a Deus no campo, porque passaram nestes bancos. E nós carecemos de trabalhadores para a seara. Se Deus alcançar o teu coração e te chamar a pastorear o rebanho de Deus, obedeçam. Nós precisamos orar por pastores. Nós precisamos orar por missionários. Há muitos e muitos que nessa noite não cantarão ao Cordeiro. Há inúmeros que estão ainda como os discípulos, entregues à sua tristeza e à sua angústia, e não há quem pregue. Eu oro ao Senhor para que neste púlpito nós enviemos os nossos jovens e, por que não, os nossos velhos, para que Deus levante vocacionados entre nós, para ouvir a voz do Senhor e ser resposta não só aqui como temos sido, mas entre as nações. Vamos cantar ao Senhor.